Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto de todos os cursos Master Tuts, e vamos para mais uma aula do V-Ray Essential. E hoje a gente vai falar sobre mapas de relevo. Hoje a gente vai saber o que é um mapa Bump, Displacement e Normal Map e como é que você deve utilizar esses mapas para poder criar mais realismo para os seus objetos. E se você está gostando dessas aulas do V-Ray Essential, já deixa seu like aqui no vídeo, também deixa seu comentário para eu saber o que é que você quer aprender nas próximas aulas. Para começar, a gente precisa entender quando é que a gente vai utilizar esses mapas. Geralmente, quando você faz geometrias complexas dentro do programa, isso em qualquer programa 3D, geralmente essa geometria ele vai pesar muito no arquivo e vai começar a dar alguns problemas para você poder trabalhar melhor. Utilizando esses mapas para poder criar a ilusão de relevo ou até mesmo transformar a geometria, como é o caso do displacement, a gente consegue ter uma facilidade maior de trabalhar dentro do programa 3D. E durante a renderização, esse mapa vai ser carregado. Existem principalmente dois tipos de mapas. O mapa de Bump, que você pode subdividir ele entre Bump e Normal Map, e também o mapa de Displacement. E para cada um desses mapas a gente vai ter uma funcionalidade. No caso do mapa de Bump, você vai ter um relevo que vai ser simulado, ele não vai ser realmente um relevo dentro da geometria. Ele vai apenas criar a ilusão, através da luz e da sombra, que existe ali um relevo naquele objeto. Já o mapa de Displacement, ele cria realmente uma deformação da geometria. É como se ele criasse uma nova geometria 3D durante o render. Para poder entender bem qual a ideia que funciona dentro do V-Ray, a gente vai fazer o seguinte: eu vou criar primeiro um mapa básico aqui de Bump e depois a gente vai utilizar esse mapa lá no V-Ray. O que nós vamos fazer primeiro é criar uma tonalidade neutra nessa área. Criando um tom de cinza médio, significa que você não vai ter relevo sobre a superfície. Então vamos selecionar as cores do Photoshop e vamos digitar em brilho o valor 50. Você vai perceber que a gente com 50% do brilho, nós vamos ter o valor 128 para todas as cores no modo RGB. Isso aqui é exatamente a tonalidade média entre o preto e o branco. Vamos clicar em OK. Vamos aplicar essa cor digitando Alt Backspace aqui no Photoshop. E para você entender melhor como é que funciona essa ideia de relevo, eu vou resetar as cores no Photoshop e em seguida eu vou utilizar o pincel para fazer duas marcações aqui. Primeiro eu vou criar um círculo bem maior com a cor preta e em seguida selecionar a cor branca e clicar um círculo branco. Quando nós criamos o mapa de relevo, sempre você vai ter as cores entre preto e branco para indicar o que está em alto e baixo relevo. O que estiver com a cor preta será sempre baixo relevo e o que estiver na cor branca será alto relevo. Eu vou salvar essa textura. Vamos escolher o formato JPEG. Em seguida eu vou dar o nome para ele de relevo Bump e clicar em salvar. Vamos clicar em OK. E agora nós vamos até o SketchUp para poder adicionar essa textura ao nosso objeto. Vamos lá. Aqui eu tenho um objeto bem simples, onde a gente vai aplicar essa textura. Nós vamos até o Asset Editor. Vamos selecionar relevos. É um material que eu criei aqui para poder usar nessa aula. É um material que não tem nenhuma propriedade ainda, apenas a cor do diffuse. Nós vamos até o mapeamento Bump e em seguida habilitar essa opção. O mapeamento Bump ele vai dar a ideia para a gente de relevo nos objetos, criando a ilusão, através da luz e sombra, que eu tenho um volume naquela superfície. Nós vamos selecionar os mapas, em seguida escolher Bitmap, selecionar o nosso mapa de relevo e clicar em abrir. Uma coisa muito importante que a gente deve saber sempre que a gente for trabalhar com mapas de relevo. Quando você adiciona qualquer textura dentro do V-Ray, a partir da versão 3.4, ele adiciona automaticamente uma gama de cores em modo sRGB, para que esse mapeamento ele fique correto na visualização da tela. Só que para mapas onde você está trabalhando em escala de cinza, ou seja, texturas lineares, você não deve trabalhar com esse modo sRGB. O que você deve fazer é selecionar o Color Space e trocar sempre para a opção Linear. Perceba que quando eu troco essa configuração, essa textura ela muda ligeiramente. Ela fica com a tonalidade um pouco mais clara. Isso acontece porque agora eu tenho realmente as cores em forma linear. Uma outra dica importante é sempre desabilitar o filtro aplicado dentro do V-Ray para que ele fique com as bordas suavizadas.
Selecione os parâmetros avançados na categoria de materiais. Em seguida, em Filter Type, selecione No Filter. Dessa forma, você vai ter a textura exatamente com a mesma configuração de nitidez que a gente tem lá no Photoshop. Perceba que essa ideia que eu estou trabalhando aqui é apenas para poder visualizar como essa textura funciona no modelo. Nós vamos usar a mesma textura no nosso canal Diffuse. Basta você selecionar o V-Ray BRDF, vamos arrastar nossa janela um pouco maior e selecionar essa textura e jogá-la no canal Diffuse. Vamos escolher a opção Instance, assim eu posso manter a minha textura linkada com esse objeto. E agora a gente vai renderizar o nosso material para ver o que acontece. Vamos lá. Ok, após o render terminar, perceba que esse objeto fica um pouco mais difícil de a gente perceber o seu volume. Porém, um objeto que está com a cor branca, que é o objeto que ressalta do nosso projeto, a gente já percebe que ele tem uma sombra projetada e também uma área de brilho nessa parte do modelo. Perceba que eu não tenho nenhuma forma geométrica aqui dentro do SketchUp ressaltando esse plano. Simplesmente ele é um plano 2D. Utilizando o mapa de bump, eu consigo recriar essa ideia de volume dentro de objetos planos. E a ideia de usar mapeamento é exatamente essa: evitar que você tenha um objeto muito pesado na cena, mas que você consiga renderizar com mais qualidade. Aqui eu estou usando um exemplo bastante simples para entender a ideia dos mapeamentos. Perceba que com esse efeito bump eu não tenho nenhum relevo real dentro da minha geometria. Agora vamos fazer um outro exemplo. Ao invés de utilizar o bump, nós vamos utilizar agora o mapa chamado Displacement. O Displacement é uma propriedade do V-Ray que ele vai realmente criar uma geometria em 3D durante o processo de render. E você já deve saber que esse processo vai realmente elevar o tempo de render. E ele sempre acontece antes mesmo da renderização. Ele primeiro precisa calcular o Displacement para só depois ele fazer o render do objeto. Nós vamos copiar esse mesmo mapa para o Displacement, vamos habilitá-lo, em seguida arrastar esse mapeamento para o Displacement, colá-lo como instância, isso significa que ele vai ter a mesma propriedade do objeto real. Então vamos desabilitar o Bump, em seguida renderizar para a gente ver o resultado. Vamos lá. Ok, já conseguimos ter uma ideia do efeito do material. Nós vamos selecionar a opção Displacement e agora aumentar o valor de Amount. Amount é a intensidade que você tem para essa propriedade. Perceba que no Bump nós temos também esse valor. Vamos colocar o Amount em 10. Esse é um valor bem exagerado e você vai perceber aqui no Preview o que é que vai acontecer. Vamos clicar em Render para a gente ver o resultado. Vamos lá. Perceba como a nossa geometria ela foi completamente alterada. É visível que esse objeto ele não está mais na superfície, ele não é apenas uma representação como a gente fez com o Bump. O V-Ray gera uma nova geometria, porém você vai perceber que essa geometria não é tão bem definida. A gente tem vários problemas aqui na quantidade de pixels. Imagine que essa geometria ela funciona exatamente como aquela ideia de malha que a gente já utilizou para poder criar terrenos. Quanto mais suavizada for essa malha, mais suavidade a gente terá também no Displacement. E no caso a gente tem apenas uma geometria plana. Para a gente poder conseguir o melhor resultado dessa geometria, nós podemos usar dois parâmetros principais que a gente encontra bem aqui na guia de Displacement. O Max Subdivisions, que é a quantidade máxima de subdivisões desse material, e a opção End Length, que é a quantidade mínima de subdivisões que você vai ter nas bordas, ou seja, o número de pixels usados para gerar essa geometria. Quanto menor esse valor, mais qualidade a gente vai ter no objeto. Quanto maior o valor, menos qualidade. Nós vamos colocar o valor 1 para poder testar a qualidade desse material. E se for necessário, nós também podemos aumentar a quantidade de subdivisões. Geralmente a gente não coloca valores muito altos aqui para não prejudicar o tempo de render. Você vai perceber que o render ele vai demorar mais a começar quando a gente usa valores muito baixos em End Length. Vamos renderizar para a gente ver o resultado. Vamos lá. Perceba como a qualidade da geometria ficou bem mais definida agora. Mas percebemos que quanto maior a qualidade desse efeito, mais demorado vai ser o tempo de render.
Uma outra coisa importante para você poder utilizar o displacement. Nas novas versões do V-Ray, se você não tem esse mapa aplicado a um grupo de objeto, geralmente ele não renderiza o displacement corretamente. Eu vou escolher a cor padrão do SketchUp e vou aplicar novamente sobre esse objeto. E a gente vai fazer esse teste para saber se ele vai funcionar, tá ok? Vamos clicar em Render para ver o resultado. Vamos lá. Ok, como você pode perceber, sem termos a textura aplicada corretamente ao objeto, eu não vou ter nenhum efeito de displacement, mesmo tendo a opção habilitada. Quando eu seleciono o objeto e escolho a minha textura e aplico sobre o grupo, ele automaticamente passa a funcionar essa propriedade. Olha só. Perceba que agora a geometria aparece aqui de forma correta. Isso também é importante entender que quando a gente aplica esse material no grupo, na verdade você está aplicando também na face interna, embora o mapeamento seja completamente diferente. E fazendo a aplicação da textura dessa forma, o displacement vai funcionar corretamente todas as vezes. E uma outra forma de você utilizar o displacement é através do modo de mapeamento. Por padrão, ele vai utilizar o modo Normal Displacement, mas você pode selecionar também o 2D Displacement, que é uma forma de aplicar a textura mais suavizada quando você tem o encontro das faces, ou seja, nos cantos dos objetos. Então a gente pode utilizar esses dois modos e durante as aulas aqui no V-Ray Essential a gente vai aprender exatamente quando utilizar essas opções dentro do Displacement. E agora, para entender como é que funciona o Normal Map, nós vamos criar um material completamente do zero. Vamos clicar em Materiais, Generic, vamos selecionar esse material, vamos chamá-lo de 00 tijolos. Em seguida, vamos carregar a textura diretamente para o bump. Vamos fechar os parâmetros BRDF, selecionar o mapeamento bump, habilitar a propriedade e escolher a nossa textura na pasta. Vamos até Bitmap, selecionar Maps e eu vou escolher essa textura como exemplo. Vamos clicar em abrir. Ok, eu vou manter a textura dessa forma por enquanto para a gente entender como ela funciona dentro do V-Ray. Em seguida a gente vai adicionar também essa textura ao canal Beading, para que a gente consiga visualizar a textura na tela. Vamos até Custom Mode, selecionar a textura, escolher Bitmap e selecionar também a nossa textura Normal Map. Vamos voltar uma vez, clicar sobre o objeto na tela. Para poder manter esse mapeamento que já está aplicado, eu vou selecionar o Sketch UV, selecionar a textura com o botão direito do mouse e escolher Save UVs. Ok, aplicamos novamente a textura, Sketch UV, botão direito do mouse e escolhemos Load UVs. Essa técnica de mapeamento com o Sketch UV eu já ensinei aqui no canal em outras aulas. Eu vou deixar um card para você poder assistir essa aula também. Vou colocar a ferramenta aqui em cima. E agora que já temos o mapeamento do objeto, nós vamos entender como essa textura Normal Map funciona. Você vai perceber que a textura Normal Map ela é bem diferente da textura Bump que nós utilizamos. Ela tem uma coloração bem estranha aqui na visualização com esse tom meio arroxeado. Você vai perceber que quando utilizamos essa textura diretamente sobre o canal Bump, ela não vai ter a propriedade correta. Vamos renderizar a nossa cena para poder ver o resultado. Vamos lá. Eu vou selecionar uma opção aqui na Frame Buffer chamado Histórico, para que a gente possa visualizar as modificações que a gente fez nessa geometria. Vou selecionar o histórico e simplesmente salvar essa imagem. Perceba que todas as vezes que você adiciona diretamente qualquer textura no canal Bump, ele já cria um mapeamento em escala de cinza. Essa é a principal propriedade do Bump. Se você colocar qualquer textura, mesmo sendo uma textura colorida nesse canal, ele só vai reconhecer escala de cinza. Essa propriedade acontece tanto para o Bump quanto também para as texturas two-sided. Então, se você adicionar qualquer mapeamento aqui, ele vai converter essa textura. Então, o nosso Normal Map ele não está funcionando da maneira correta. Antes de dar continuidade nessa configuração, eu vou abrir o Photoshop para a gente entender bem como é que funciona uma textura Normal Map e como é que a gente deve selecioná-la corretamente aqui dentro do V-Ray.
Mas antes de a gente modificar essa propriedade, se você está gostando dessa aula, já deixa seu like e compartilha também para que mais pessoas aprendam como configurar corretamente esse tipo de material dentro do V-Ray. E já deixa um comentário para saber o que é que você quer ver nas próximas aulas. Então vamos lá para o Photoshop. No Photoshop a gente vai entender melhor como é que essa textura ela realmente é criada. O Normal Map tem essa aparência diferente aqui na visualização, porque na verdade ele está utilizando os 3 canais do modo RGB para poder criar essa visualização. A ideia é definir os eixos de visualização para cada um desses canais. E no Photoshop eu posso ver exatamente como isso acontece. Basta você selecionar canais e nós vamos desabilitar esses canais para poder visualizar exatamente como a nossa textura é criada. Perceba que com o canal vermelho, que seria o eixo X do nosso material, nós temos a iluminação vindo da direita para a esquerda. Perceba que nesse lado da textura, eu vejo a iluminação do meu material incidindo sobre esse objeto e do outro lado nós conseguimos ver a sombra. Quando eu seleciono o canal verde apenas, nós já vamos ver uma textura completamente diferente. Agora nós temos a visualização dessa imagem com a iluminação vindo da parte superior e as sombras na parte inferior, exatamente trabalhando com o eixo Y da minha textura. Consequentemente, no canal azul, eu terei a minha textura iluminada de frente. Assim eu tenho apenas esse tipo de visualização. Com essa ideia do Normal Map, ou seja, habilitando todos esses canais, nós conseguimos mesclar uma imagem única que consegue ter todas as direções de volume necessária para o nosso objeto. Todas as vezes que o V-Ray for renderizar a iluminação desse objeto em determinado ângulo, ele vai pegar exatamente essa angulação de acordo com os canais. Então, se eu tenho uma iluminação vindo da direita para a esquerda, ele vai utilizar principalmente o canal vermelho, da mesma forma se eu tiver uma iluminação vindo de cima para baixo. É por isso que algumas vezes, quando nós posicionamos a câmera de forma onde a luz não está incidindo sobre o objeto, nós não conseguimos ver esse efeito. Mas isso não significa que o Normal Map terá uma qualidade maior do que a opção Bump tradicional, aquela que a gente usa apenas a imagem em escala de cinza. Mas utilizando o Normal Map você vai ter mais informação sobre essa textura e o mapeamento dela. A textura base que você utiliza para gerar o mapeamento também precisa ser uma boa textura. Eu vou voltar no SketchUp para poder configurar corretamente esse material. Tanto a textura que vamos usar para o Bump quanto para o Normal Map, elas devem ser sempre texturas lineares, para que você tenha o efeito correto do Normal Map. Em modo, nós vamos selecionar Normal Map. Em seguida, vamos até a configuração da textura e escolher a opção correta para você poder mapear o objeto. Você sempre deve normalizar sua textura, selecionando Color Space e o modo Linear, e em seguida desabilitar o filtro. Perceba como a visualização dela é bem diferente do que nós tínhamos anteriormente. Vamos renderizar agora a cena para a gente ver esse resultado. Vamos lá. Ok, agora a nossa textura já tem uma aparência bem diferente. Vamos habilitar o histórico e salvar essa imagem, selecionando apenas a textura como Bump e agora utilizando a textura de forma correta. Selecionando a propriedade e habilitando a visualização, vamos selecionar essa como textura A e essa como textura B. Observe que desse lado nós temos a textura inicial, onde não tínhamos o efeito correto, e agora a textura modificada. Olha lá. Perceba como é importante entender como funciona cada um dos mapeamentos. Assim você vai ter um resultado muito mais real utilizando as texturas dentro do V-Ray. Para poder finalizarmos essa aula sobre mapas de relevo, nós vamos agora adicionar um outro mapeamento no Displacement para poder representar exatamente essa textura. Vamos clicar em Displacement, habilitar a opção, em seguida selecionar a nossa textura na pasta. Eu já tenho uma textura também para o Displacement, vamos clicar em abrir, escolher em Filter Type No Filter e em seguida selecionar também o modo Linear. Essa opção de mudar a textura para a linha só é necessária em imagem JPEG porque o V-Ray reconhece essa imagem como uma imagem retirada de uma máquina fotográfica. Então, quando a textura é criada de forma digital, você consegue utilizar mapas EXR ou HDR. Vamos voltar nas configurações e para finalizar o nosso material, vamos também adicionar
em BRDF a textura do diffuse. Ok, vamos voltar uma vez. Vamos reduzir um pouco o valor do displacement. Vamos colocar o valor 0,5 para a textura ficar mais interessante. E agora renderizar para ver o resultado completo desse material. Vamos lá. Ok, perceba como a nossa textura ficou com um relevo bem interessante. Nós temos a forma do objeto agora alterada utilizando o mapa de displacement e junto dele o mapa normal map. O que eu recomendo é que você sempre trabalhe com o displacement como uma textura que vai dar o volume geral do seu objeto, ou seja, ele vai criar realmente esse volume de contorno. Já utilizando o normal map, você vai ter a superfície mais detalhada nessas partes do objeto, diferente do que você faz apenas com displacement. Utilizar um mapa de displacement com muito detalhe pode acabar causando alguns erros da geometria. E o que nós vamos perceber no modelo é aquela superfície cheia de desníveis, algumas vezes até parecendo que tem alguns espinhos na malha, já que ela não está corretamente suavizada. Entenda que para cada situação a gente precisa utilizar um tipo de mapeamento, utilizando ferramentas para gerar os mapeamentos de forma automática. Então, se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma aula. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!